Os 12 erros fatais que acabam com a força dos homens e como o estoicismo resolve isso. Há algo estranho acontecendo com os homens de hoje. Eles parecem fortes por fora, mas estão despedaçados por dentro. Corpos treinados, mentes exaustas, vidas cheias de estímulos, mas vazias de sentido. Eles carregam o peso de ser tudo ao mesmo tempo, produtivos, confiantes, bem-sucedidos, desejados, mas quanto mais tentam sustentar essa imagem, mais afundam em um cansaço que não vem do corpo, e sim da alma. É o cansaço de quem perdeu o eixo. Vivemos em uma era em que o homem foi ensinado a correr sem direção, a reagir a tudo, a provar o tempo todo que é suficiente. Ele busca força em elogios, poder em dinheiro e respeito em aparências. No entanto, tudo o que encontra é um espelho rachado, o reflexo de um guerreiro que esqueceu por que luta. Não é falta de energia, é falta de sentido. A força se esgota quando não há propósito. O cansaço nasce quando a mente vive em guerra consigo mesma. O que ninguém conta é que a força verdadeira não é barulhenta. Ela não se mostra, não se gaba, não precisa ser aplaudida. A força verdadeira é silenciosa. É o domínio sobre o próprio impulso, a clareza em meio ao caos, a capacidade de manter o foco quando tudo grita por distração. Essa força não nasce de músculos, mas de princípios. E é exatamente aí que o estoicismo se torna o antídoto. Enquanto o homem moderno se perde tentando provar algo ao mundo, o homem estoico busca provar algo a si mesmo. Ele não foge da dor, porque entende que ela é o fogo que lapida. Ele não se entrega ao caos, porque sabe que o controle não está nas circunstâncias, mas nas escolhas. Ele não mendiga a aprovação, porque compreende que a verdadeira liberdade é agir de acordo com a razão, não com a emoção. Há uma diferença entre estar vivo e estar desperto. A maioria dos homens apenas existe, sobrevive entre distrações, emoções voláteis e pequenas vitórias que anestesiam o vazio. O estoico, por outro lado, vive em plena consciência. Ele pensa antes de reagir, observa antes de falar, decide antes que o mundo decida por ele. A força dele não está em dominar outros, mas em dominar a si mesmo. A mensagem deste vídeo é simples, mas profundamente necessária. Existem erros invisíveis corroendo a força dos homens. Erros que se repetem em silêncio, até que um dia o homem acorda sem vontade, sem foco, sem propósito, e se pergunta onde perdeu o que o tornava firme. É hora de enxergar o que poucos têm coragem de admitir. O problema não é o mundo, é a forma como o homem aprendeu a lidar com ele. O estoicismo não é uma fuga da emoção, é a ciência de governá-la. Não é frieza, é clareza. É o caminho de volta ao controle que o homem entregou à pressa, à raiva, à comparação e ao medo. É o retorno ao essencial: razão, disciplina e propósito. Este é o chamado para os homens que desejam recuperar sua força antes que o tempo a consuma completamente. A geração dos homens cansados. Existe uma geração inteira de homens que carrega um tipo de cansaço que não se cura dormindo. Eles acordam já exaustos, não pelo trabalho físico, mas pela guerra mental que travam todos os dias. É o peso de viver tentando corresponder a padrões que mudam a cada semana, tentando ser alguém que o mundo aceita, mesmo que isso custe a própria essência. O homem moderno está cansado porque vive disperso, conectado a tudo e presente em nada. Ele corre para não ficar para trás, mas nem sabe para onde está indo. Esse cansaço silencioso é o reflexo de uma vida sem eixo, construída sobre expectativas externas. Ele tenta provar que é capaz, que é forte, que tem controle. Mas o preço dessa performance constante é a desconexão com o que realmente importa. Ele vive no modo automático, buscando a próxima meta,
o próximo elogio, a próxima distração, que adie o confronto com o próprio vazio. E quanto mais busca, mais distante fica de si. O que está matando os homens de hoje não é o fracasso, mas a falta de propósito. Eles confundem movimento com progresso, confusão com profundidade, prazer com paz. Passam os dias tentando sustentar uma imagem de força, enquanto desmoronam por dentro. É uma força fabricada, não sentida. O corpo reage, mas o espírito se cala. E quando o espírito silencia, a vida perde a direção. Os antigos estoicos chamavam isso de doença da alma. É quando o homem deixa de ser senhor da própria mente e se torna escravo de seus impulsos. Ele busca conforto para fugir da dor, mas o conforto o torna frágil. Ele busca distrações para aliviar o tédio, mas as distrações o tornam vazio. Ele busca aceitação, mas se perde no espelho dos outros. O resultado é previsível. Um homem que parece inteiro, mas está quebrado por dentro. A força não é o oposto do cansaço, é a capacidade de continuar com clareza, mesmo cansado. O homem estoico entende que o mundo moderno é um campo de distração e que resistir a ele exige mais disciplina do que força bruta. Ele aprende a parar, pensar e decidir. Aprende que descansar não é desistir, mas reorganizar o pensamento. Aprende que o silêncio vale mais do que 1000 respostas. O cansaço dos homens de hoje é o chamado para o despertar de um novo tipo de força. Uma força que não grita, mas permanece. Que não busca impressionar, mas compreender. Que não se alimenta de aplausos, mas de propósito. O homem que entende isso começa a recuperar a energia que o mundo roubou. Não através do ódio ou da resistência, mas da lucidez. Porque quem domina o próprio foco, domina o próprio destino. O estoicismo não devolve o que foi perdido, ele revela o que sempre esteve aí. A capacidade de pensar antes de agir sem precisar provar, e de permanecer firme quando tudo ao redor desaba. É o reencontro com o essencial, com o homem que não precisa fingir força, porque se tornou forte de verdade. A fraqueza invisível que se disfarça de força. O maior inimigo do homem moderno não é a fraqueza que ele reconhece, mas a força que ele finge ter. Por fora, ele parece inabalável, decidido, confiante. Por dentro, vive em alerta constante, com medo de ser exposto, criticado ou esquecido. É uma força encenada, construída para sobreviver a um mundo onde vulnerabilidade é vista como falha. Mas o preço dessa atuação é alto. Ele se torna prisioneiro da própria imagem. O homem que tenta parecer forte o tempo todo deixa de ser verdadeiro. Ele ignora suas dúvidas, reprime seus sentimentos e transforma orgulho em armadura. Só que toda armadura pesa, e quanto mais ele a carrega, mais distante fica de si mesmo. Essa força artificial o impede de crescer porque o crescimento exige humildade. O orgulho é uma defesa contra a dor, mas também contra o aprendizado. É a tentativa desesperada de controlar a forma como o mundo o enxerga, em vez de dominar o que realmente importa, a forma como ele reage ao mundo. Os estoicos já alertavam. O que nos fere não é o que nos acontece, mas o julgamento que fazemos sobre o que acontece. O homem que acredita que precisa parecer invencível vive em guerra com a própria natureza. Ele tenta suprimir o que sente em vez de compreender. Tenta vencer tudo à força quando o verdadeiro domínio vem da razão. Marco Aurélio dizia que o homem forte não é o que nunca cai, mas o que se levanta sem perder o equilíbrio interior. A fraqueza invisível mora no excesso de controle. Está no homem que não delega porque teme ser substituído, no que grita para se afirmar, no que critica para esconder a própria insegurança, no que se fecha para não ser ferido e assim impede que algo real o transforme. Esse é o paradoxo da masculinidade moderna.
Quanto mais tenta parecer firme, mais se afasta da verdadeira firmeza. O estoicismo quebra essa ilusão ao lembrar que a força não está em parecer, mas em compreender. Não em resistir a tudo, mas em saber o que deve ser resistido. O homem que se conhece não precisa se exibir. Ele fala pouco, observa muito e age com propósito. A serenidade dele confunde os fracos, porque não depende de ruído para existir. Ele entende que ser vulnerável não o torna frágil, mas humano. E só o que é humano pode ser realmente forte. O mundo atual precisa de menos homens duros e mais homens lúcidos, de menos defesa e mais consciência, de menos aparência e mais verdade. Porque a verdadeira força não se mede pela voz que impõe, mas pelo silêncio que domina. É no equilíbrio entre coragem e humildade que o homem reencontra sua potência. É nesse ponto que o orgulho deixa de ser barreira e se torna mestre. E a máscara da força cai, revelando o que sempre esteve ali. A coragem de ser inteiro, mesmo imperfeito. O homem que se afoga nas pequenas coisas. A força de um homem não se mede nas grandes batalhas, mas na forma como ele lida com as pequenas. E é justamente aí que a maioria se perde. Muitos se imaginam prontos para enfrentar o sofrimento, mas desabam diante de um comentário, uma crítica ou um atraso no trânsito. Pequenas irritações se tornam tempestades e o controle que deveria estar em suas mãos se dissolve em reações automáticas. O homem moderno não está sendo derrotado por grandes inimigos, mas por detalhes que ele mesmo transforma em monstros. Esse afogamento nas pequenas coisas é o reflexo de uma mente que desaprendeu a proporção. Ele reage a tudo porque acredita que precisa ter opinião sobre tudo. Cada notícia, cada mensagem, cada gesto alheio vira motivo para desgaste. Vive em estado de prontidão, como se o mundo o desafiasse o tempo todo. Mas, na verdade, ninguém está lutando contra ele. É ele quem está lutando contra a própria mente. O mundo não é cruel. É a falta de domínio interior que o faz parecer assim. Os estoicos chamavam isso de desordem da alma. Quando a mente não distingue o que merece atenção do que deve ser ignorado, o homem se torna vulnerável a qualquer ruído. Epicteto dizia que não é a dor que nos derruba, mas o hábito de amplificá-la. A sabedoria estoica ensina que o verdadeiro poder está na escolha de onde colocar o foco. O homem que reage a tudo perde energia para o que realmente importa. O que observa, reflete e decide se torna inatingível. Afogar-se nas pequenas coisas é o oposto da vida racional. É desperdiçar tempo com o que não muda o destino. É viver escravo da opinião alheia e esquecer que o controle começa na mente. O homem estoico aprende a não se abalar com o que não depende dele. Aprende a filtrar o que entra no pensamento, a valorizar o silêncio mais do que a resposta rápida. Cada vez que escolhe o autocontrole, ele economiza energia para o que realmente exige força, a superação de si mesmo. Quando o homem deixa de reagir por impulso e passa a responder com clareza, o mundo muda de cor. O caos perde força, o barulho se torna irrelevante e a paz deixa de ser um conceito distante. Essa é a diferença entre o homem comum e o homem lúcido. O primeiro se afoga no que é pequeno, o segundo caminha firme sobre o que aprendeu a ignorar. O verdadeiro poder não é vencer todos os combates, mas escolher quais valem ser lutados. O vazio criado pela falta de propósito. Nada destrói um homem mais rápido do que acordar todos os dias sem saber por que está vivo. Ele pode ter um bom emprego, dinheiro, conforto e reconhecimento, mas se não tiver um sentido que sustente suas ações, tudo isso se torna apenas um disfarce para o vazio. O homem moderno aprendeu a buscar metas, não significados. Ele vive para cumprir tarefas, não para compreender o que faz.
Trabalha, consome e repete, até que um dia percebe que tem tudo o que queria, mas não sente mais nada. Esse vazio não nasce da ausência de sucesso, mas da falta de direção. O homem que não sabe para onde vai se torna refém das vontades do momento. Um elogio muda seu humor, uma crítica derruba seu dia. Ele se move por estímulos, não por princípios. E quanto mais tenta preencher o vazio com prazer, mais o amplia. É uma fome que nada sacia, porque o que falta não está fora, está dentro. O estoicismo chama isso de perda da razão orientadora. Quando o homem se desconecta do propósito, ele deixa de agir com consciência e passa a reagir por costume. O resultado é previsível, uma vida cheia de movimento, mas sem progresso. Marco Aurélio escrevia que é impossível ser feliz se a alma não está de acordo com o que faz. O propósito é o eixo que impede a mente de girar em falso. Um homem sem propósito é como um navio à deriva. Qualquer vento o convence, qualquer onda o desvia. Por isso, tantos se sentem cansados, mesmo em meio à abundância. Eles acumulam, mas não evoluem. O tempo passa e tudo o que constroem parece sem peso, sem direção, sem alma. É nesse ponto que o estoicismo se torna o mapa de volta. Ele ensina que o propósito não se encontra em grandes discursos, mas em pequenas decisões diárias, em fazer o certo, mesmo quando ninguém vê, em pensar antes de reagir, em servir algo maior do que o próprio ego. O propósito é o que dá estrutura ao sofrimento. Sem ele, a dor destrói. Com ele, a dor purifica. O homem que entende isso para de fugir da vida e começa a participar dela com consciência. Ele troca pressa por presença, ansiedade por direção e confusão por clareza. A partir daí, nada é pequeno demais, porque cada ação tem peso, cada escolha tem sentido. A força do homem não está em suportar o vazio, mas em preenchê-lo com propósito. E esse propósito não é algo que se descobre por acaso, é algo que se constrói com disciplina e reflexão. Quando ele entende isso, o mundo deixa de ser um labirinto e se torna um caminho, e o que antes era cansaço passa a ser convicção, a escravidão da aprovação. Há um tipo de prisão que não tem grades, mas aprisiona mais do que qualquer cela, a necessidade de ser aprovado. Muitos homens vivem em função de aplausos invisíveis. Moldam suas atitudes, opiniões e até seus sonhos para se encaixar no olhar dos outros. Querem ser admirados, respeitados, seguidos, reconhecidos e, sem perceber, trocam sua liberdade por um sorriso de aprovação. A cada vez que dependem do que o outro pensa, perdem um pedaço de si. O homem que busca ser aceito por todos se torna um estranho dentro da própria vida. Ele não age, reage. Ele não decide, agrada. E quando o mundo muda de opinião, como sempre muda, ele desmorona. A escravidão da aprovação nasce de uma ferida. O medo de não ser suficiente. Por trás da aparência confiante, vive a ansiedade constante de provar valor. Mas o valor que precisa ser provado já está perdido, porque a força não pode depender de testemunhas. Epicteto dizia que nenhum homem é livre enquanto depender da vontade de outro. O estoicismo ensina que a verdadeira independência é interior. Quando o homem baseia sua identidade na opinião dos outros, ele entrega o poder sobre a própria paz. Ele se torna um escravo sofisticado. Trabalha, conquista, vence, mas sempre com correntes invisíveis. As críticas o ferem, os elogios o embriagam e ambos o controlam. É uma vida em que o ego é rei e a razão é serva. A aprovação é um vício social. Ela dá a mesma sensação do prazer instantâneo, mas cobra caro em lucidez. O homem que vive para ser aceito deixa de pensar com clareza. Evita o desconforto, o confronto e a autenticidade. Ele aprende a se adaptar a tudo,
até que perde a forma. Fica maleável demais para o mundo e firme de menos para si. E é nesse ponto que o estoicismo o chama de volta à liberdade. O estoico não precisa ser compreendido, apenas coerente. Ele entende que agir de acordo com a razão é mais importante do que agradar. Não busca ser admirado, busca ser íntegro. Ele sabe que viver para agradar é viver sem propósito e que ser fiel a si mesmo é a maior demonstração de respeito que um homem pode dar ao mundo. A opinião alheia passa a ser apenas ruído e o silêncio da consciência se torna suficiente. O homem que se liberta da aprovação redescobre a calma de agir sem pressa, de falar sem medo, de existir sem precisar provar nada. A vida deixa de ser um palco e volta a ser um caminho. A força dele não depende de plateia. Ele anda só, mas anda em paz. E no momento em que aprende a viver sem a necessidade de ser aceito, ele se torna, pela primeira vez, realmente livre. A mente dispersa, o inimigo interno. A mente do homem moderno é um campo de ruído constante. Ele acorda e já está sendo puxado por notificações, mensagens, tarefas e preocupações que competem por atenção. Vive cercado de estímulos, mas incapaz de sustentar um pensamento até o fim. A dispersão virou rotina e a incapacidade de concentração, um vício disfarçado de produtividade. O resultado é uma geração de homens que parecem sempre ocupados, mas raramente presentes. Essa dispersão mental não é inofensiva. Ela consome energia, foco e clareza. Um homem que não controla a própria atenção é facilmente controlado por qualquer distração. O mundo sabe disso. Por isso o bombardeia com infinitas formas de fuga. Vídeos curtos, notícias irrelevantes, debates inúteis. Cada clique é uma pequena fuga de si mesmo. E quanto mais ele foge, mais distante fica de quem realmente é. Os estoicos chamavam essa incapacidade de foco de fraqueza da alma. Marco Aurélio escrevia que a mente que se dispersa é uma mente que se trai, porque enquanto ela salta de um estímulo a outro, perde a capacidade de perceber o essencial. A verdadeira força não está em fazer tudo ao mesmo tempo, mas em fazer uma coisa com presença total. É isso que o homem moderno esqueceu. A atenção é o bem mais valioso que ele possui e o mais desperdiçado. A mente dispersa é o inimigo interno mais perigoso porque trabalha em silêncio. Ela dá a sensação de movimento, mas rouba o progresso. Faz o homem acreditar que está avançando, quando na verdade apenas gira em círculos. O foco se dilui, o propósito se apaga e o tempo se esvai em pequenas distrações que não deixam marcas. A vida se torna uma sequência de fragmentos desconexos e a alma um mosaico de intenções inacabadas. O estoicismo oferece o antídoto ao caos da dispersão, a prática da atenção plena e racional. Pensar uma coisa por vez, agir com intenção, não deixar que a mente vagueie sem direção. A cada tarefa, o estoico pergunta: isso depende de mim? Se sim, ele age. Se não, ele solta. É simples, mas poderoso. É o treino que separa o homem lúcido do homem distraído. Quando o homem aprende a disciplinar a mente, tudo muda. Ele descobre que a calma é mais produtiva que a pressa, que o silêncio é mais fértil que o ruído e que pensar com clareza é mais raro e mais valioso do que pensar rápido. A atenção se torna sua arma mais afiada, e o que antes o dominava, agora o obedece, porque o verdadeiro domínio não está em controlar o mundo, mas em controlar o próprio pensamento. A ilusão da liberdade, sem disciplina. O homem moderno acredita ser livre porque pode fazer o que quiser. Pode comer o que deseja, dizer o que pensa, dormir quando sente vontade e abandonar qualquer coisa que exija esforço. Mas essa não é liberdade, é servidão disfarçada de escolha. Ele confunde a ausência de limites com autonomia, quando na verdade se torna escravo dos próprios impulsos.
vive reagindo a vontades momentâneas, como um barco sem leme levado pelo vento. E quando o prazer passa, sobra apenas o vazio. A verdadeira liberdade não nasce do fazer o que se quer, mas do poder escolher o que é certo. O homem que faz tudo o que sente perde o controle sobre o que é. Ele cede ao imediatismo e cada pequena concessão o enfraquece. A disciplina, que deveria ser sua aliada, passa a ser vista como inimiga. Só que sem disciplina não há estrutura. Sem estrutura não há direção. E sem direção, toda a força se dispersa. Os estoicos viam a liberdade como um estado interno. Um homem é livre quando a mente dele não é refém dos desejos, das opiniões e das emoções alheias. Epicteto, que nasceu escravo, dizia ser mais livre do que os imperadores que viviam presos aos próprios vícios. Porque quem domina a si mesmo não teme nada, nem perde nada. A autodisciplina para o estoico é o escudo que protege a razão e o caminho que conduz à paz. O problema é que o mundo de hoje glorifica a indulgência e ridiculariza o autocontrole. As pessoas confundem prazer com felicidade, estímulo com propósito e acabam vivendo em ciclos de arrependimento. O homem disciplinado é visto como frio, mas na verdade é lúcido. Ele entende que dizer não é um ato de poder, que o sacrifício consciente é o preço da liberdade, que resistir ao impulso não é se limitar, é se preservar. A disciplina é o filtro que separa o homem comum do homem sábio. Enquanto o primeiro busca conforto, o segundo busca coerência. A diferença está na escolha. O homem livre de verdade é aquele que pode sentir raiva, mas escolhe calma, que pode desistir, mas escolhe continuar, que pode se distrair, mas escolhe foco. Essa é a essência do domínio de si, a força silenciosa de quem não se vende às vontades momentâneas. Ser livre não é fazer tudo o que quer, é ter clareza para não ser dominado por nada. O homem que entende isso deixa de correr atrás de prazeres passageiros e passa a construir uma vida sólida, mesmo que aos olhos do mundo pareça simples. Porque a liberdade verdadeira não brilha, ela sustenta, não grita, ela guia. E o estoico sabe, o homem que governa seus instintos é o único que pode dizer que realmente é dono de si. O orgulho que impede o aprendizado. O orgulho é uma das formas mais sutis de fraqueza. Ele disfarça insegurança com superioridade, medo com arrogância e ignorância com certeza. O homem orgulhoso acredita que já sabe o suficiente, e é exatamente por isso que para de crescer. Ele confunde admitir um erro com se tornar pequeno, quando na verdade é nesse reconhecimento que começa a verdadeira força. O orgulho constrói muralhas ao redor da mente e impede que novas ideias entrem. Com o tempo, o homem se torna prisioneiro de si mesmo. O mundo moderno alimenta esse tipo de orgulho. Ele recompensa quem fala mais alto, não quem pensa melhor. A cultura da opinião constante fez com que muitos homens preferissem parecer sábios a realmente buscar sabedoria. Mas todo aquele que não aceita ser questionado perde o direito de evoluir. O orgulho é uma prisão confortável. Ela protege o ego, mas rouba o progresso. É o maior inimigo do aprendizado porque transforma a mente em um campo fechado, incapaz de absorver qualquer nova verdade. Os estoicos viam a humildade como um dever racional, não como submissão. Para eles, aprender é o ato mais nobre da inteligência. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia todos os dias para lembrar a si mesmo que ainda tinha muito a corrigir. Ele entendia que o poder sem sabedoria é uma forma disfarçada de fraqueza. O homem que se julga completo se torna vulnerável, porque o mundo muda, mas ele permanece rígido. O orgulho é a voz que sussurra: você não precisa mudar. E é por acreditar nessa voz que tantos se tornam estáticos, infelizes e incapazes de reconhecer o próprio erro.
O estoico, ao contrário, busca o desconforto da revisão constante. Ele não teme estar errado, teme permanecer ignorante. Ele prefere a verdade que dói à ilusão que conforta. Ele entende que cada correção é um degrau a mais rumo à lucidez. A humildade, no estoicismo, é uma forma de poder. Ela dá clareza. Permite enxergar o que o orgulho cega. O homem que aprende a se curvar diante da razão cresce em silêncio, mas cresce de forma inquebrável. Ele deixa de competir para começar a compreender. E quando a mente se abre, o espírito amadurece. O que antes era fraqueza se transforma em sabedoria. O verdadeiro sábio não é o que fala com certeza, mas o que pensa com calma. Ele não precisa vencer uma discussão, apenas vencer a própria resistência interna. Essa é a força que o orgulho tenta impedir, e é justamente a força que o estoico cultiva todos os dias. Porque o homem que aprende continuamente nunca envelhece. Ele se renova em cada verdade que tem coragem de aceitar. O silêncio que forja homens inquebráveis. O homem moderno tem medo do silêncio. Ele o evita como se fosse um inimigo, preenche cada segundo com sons, imagens e distrações para não precisar ouvir a própria mente. Mas é no silêncio que a verdade se revela, e é nele que a força é forjada. O ruído dá conforto, mas o silêncio confronta. E todo homem que busca se conhecer precisa aprender a suportar esse confronto. Porque o silêncio não mostra o mundo, mostra quem você é. O silêncio é o campo de treino do estoico. É onde ele se observa sem máscaras, onde questiona suas intenções, corrige seus pensamentos e reorganiza a alma. Enquanto o homem comum precisa de movimento para se sentir vivo, o homem lúcido precisa de pausa para se manter desperto. O silêncio é a pausa que fortalece, o intervalo onde a mente recupera clareza. É ali que o barulho externo perde poder e o comando volta para dentro. Marco Aurélio escrevia para si mesmo todas as noites, não para impressionar, mas para ouvir o que o mundo calava. Esse hábito simples e profundo é a essência da autossupervisão. O homem que escreve, medita e se cala aprende a dominar o caos interno. Ele percebe que muitas das guerras que trava lá fora são apenas reflexos das que nunca resolveu dentro. E é nesse momento de lucidez que a transformação começa. A solidão, tão temida, é o ambiente onde o espírito se fortalece. Não se trata de isolamento, mas de reencontro. Quando o homem se afasta do ruído, ele volta a escutar a própria razão e percebe que muitas das dores que o atormentavam eram ruídos amplificados pela pressa e pela distração. No silêncio, ele reencontra o eixo. Aprende que o controle emocional não vem de resistir às emoções, mas de compreendê-las antes que elas se tornem reações. O estoico entende que quem foge do silêncio, foge de si. E quem foge de si, nunca será livre. O verdadeiro poder é poder ficar só e ainda assim estar em paz. É não precisar de aplausos, respostas ou distrações para sentir valor. O silêncio não é vazio, é presença. É o espaço onde a alma respira, onde a mente se renova e onde o homem se reconstrói. O homem que aprende a se calar quando o mundo grita se torna inquebrável. Porque ele entende que o barulho é temporário, mas a serenidade é permanente. Ele age com calma em meio ao caos, porque aprendeu que quem domina o silêncio domina tudo. E quando esse domínio é conquistado, o medo desaparece. Resta apenas a clareza de quem não precisa mais reagir, apenas existir com propósito e direção. O renascimento do homem forte. Chega um momento em que o homem cansado de fugir de si mesmo precisa parar. E é nesse instante de confronto silencioso que o renascimento começa. Ele percebe que a força que procurava no mundo sempre esteve dentro dele, adormecida, esperando pela disciplina que o caos havia apagado. O renascimento não acontece quando o mundo muda,
mas quando o homem decide mudar a forma como enxerga o mundo. O homem forte não é o que nunca caiu, mas o que aprendeu a se levantar com lucidez. Ele entende que dor e perda não são inimigos, mas mestres disfarçados. A cada fracasso, a cada silêncio, a cada rejeição, algo nele é refinado. Ele deixa de buscar vitória em tudo e passa a buscar sabedoria em cada queda. O estoicismo o ensina que nada é perdido quando se aprende e que nenhuma dor é inútil quando desperta razão. O renascimento é um processo interno. É quando o homem abandona as máscaras que o mundo o obrigou a usar e volta ao essencial. Ele percebe que não precisa ser admirado, apenas ser íntegro, que não precisa provar nada, apenas permanecer fiel àquilo que acredita. Ele deixa de lutar por controle e passa a lutar por clareza. O homem fraco teme o sofrimento, o forte o utiliza como lapidação. E é nesse ponto que o caos deixa de ser punição e se torna caminho. O homem que renasce pela lucidez aprende a caminhar sozinho. Ele não depende de aplausos, nem de companhia para seguir firme. Sua força vem do eixo, não do eco. Sua fé não é superstição, é convicção. Ele domina o corpo, a mente e o tempo, porque compreende que o que realmente importa está sob o próprio controle. Ele deixa de ser reativo e se torna deliberado. Age menos, mas com mais propósito. Fala pouco, mas com mais peso. A verdadeira transformação não acontece de repente. Acontece quando o homem para de fugir da verdade. O renascimento do homem forte é o retorno ao essencial: razão, virtude e presença. É o instante em que ele para de ser conduzido e começa a conduzir. Quando o medo perde o poder, o foco se expande. Quando o ego se cala, a sabedoria fala. Quando o homem se vence, o mundo deixa de ser um inimigo e se torna um espelho. A força que o estoicismo desperta não é física, mas espiritual. É a serenidade diante do caos, a clareza diante da confusão, a firmeza diante da dúvida. É a certeza silenciosa de que nada externo pode abalar quem conquistou o domínio interno. E é nessa serenidade que o homem renasce. Não como um herói perfeito, mas como alguém inteiro, lúcido e livre. Porque a verdadeira vitória nunca foi sobre o mundo, mas sobre si mesmo.